E aí, boa noite, tudo bem? Aqui é o Jornal da Record. E aí, professora e Andresa, tudo bem? Venho aqui mais uma vez tentar gravar esse podcast que alugou a minha tarde. Eu simplesmente não consegui. Eu sempre titubeava e acabava me esquecendo o que eu tava falando. E ficava feio. E aí não dava mais pra. E eu também não sei editar vídeo muito bem. Mas enfim, vamos lá. Minha incompetência de lado, vamos diretamente para a proposta. Ai, meu Deus. Mas enfim, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tranquilo, professora, tranquilo, Andresa, tranquilidade máxima. A proposta aqui é jocosidade, né? Trazer um entretenimento para essa tortura que vai ser me ouvir falar durante alguns minutos, possivelmente até uma hora, mas vai ser uma hora não, vai ser ligeiro, prometo. Mas, enfim, né? É, eu decidi fazer uma coletânea de aulas que mais me cativaram, mais me botaram para pensar, enfim, né? Me deixaram reflexivo de certo modo, né? Foram 4 momentos, né, que eu separei do nosso semestre, né? E aí eu vou conversar sobre cada temática e trazer algum processo reflexivo, enfim, de como eu me dou com esses conteúdos e como que foi os momentos em sala de aula também um pouco e o pouco de contato que eu tenho, né, com essa realidade, né, que, enfim, isso vai mais ser para o nosso último momento que é sobre cultura, né, que inclusive foi a nossa última aula. Mas, enfim, esses momentos são a nossa primeira aula, né, que a professora abordou ali colonialismo, as estruturas primitivas de organização dos seres humanos, né? Enfim, né? Outras coisas também, como escravismo, período de acumulação primitiva, né? E, enfim. Aí, consequentemente, a gente vai ter a previdência. Eu tô lendo ali a minha colinha, que eu fiz um roteirozinho, né? Pra gente fazer um negócio organizado pra não ficar bagunçado. E aí, enfim, vai ter a Previdência, vamos conversar um pouquinho também sobre a política habitacional e, por fim, a cultura, né? Mas é isso, vamos lá, vamos conversar. Vocês querem conversar? Eu quero conversar, vamos conversar. Ai meu Deus, vocês vão me ouvir falar besteira no microfone, olha só que maravilha. Pois bem, na nossa primeira aula, a professora tratou da organização do ser humano em sociedade, né? Trouxe ali as reflexões sobre o primitivismo, sobre o período escravista, sobre a acumulação primitiva. E aí a senhora aportou o barco, né, no nosso querido, na nossa querida Pindorama, né? É o nome indígena, o nome que os indígenas dão para o Brasil, né? Enfim, no Brasil, a senhora aportou aqui para falar um pouco sobre o colonialismo no Brasil, né? E aí eu queria fazer essa reflexão para trazer a nossa conversa para a repercussão do processo colonial no Brasil no reflexo do Estado brasileiro, né? E como essas feridas profundas ainda sangram até hoje. Olha aí a metáfora. Tamo bom de metáfora ou não tamo? Tá daquele modelo, hein? Mas, enfim, vamos, né, para os budejos. É, cara, é muito louco, né? Porque, tipo assim, eu, no. Eu acho que no decorrer, assim, no decorrer do meu tempo na escola, que me pega muito até hoje, é, eu nunca. Enfim, não é que eu nunca fosse bom, mas eu não era tão bom quanto eu era desenvolvendo as humanidades, sabe? Ciência, geografia, sociologia, filosofia e tal. E, enfim, eu era péssimo em matemática, acho que é isso que eu quero dizer, né? Enfim, é tanto que eu acho que a minha compreensão de matemática
parou na oitava série com polinômios, depois disso eu só entendi equação de segundo grau. Tomar uma água aqui, só um instante. Enfim, né, meio que eu tentava compensar essa, essa incompetência enquanto estudante, aprendendo história, aprendendo geografia. Isso meio que me forneceu uma boa base de compreensão histórica do Brasil, enfim, da história do mundo no geral, para o curso de serviço social, né, que é algo muito, muito trabalhado, né? Enfim, a gente vai ter nesse processo colonial, né? Enfim, é até um pouco triste você aprender história no ensino médio, sabe? No ensino médio e na escola, de modo geral. Porque, tipo assim, né? Por mais que eles tentam fazer esse processo de higienização da história do Brasil, ainda é triste, porque tem muita violência, tem muita pilhagem, tem muita. Enfim, né? É esse processo mesmo de extirpação do sangue e da riqueza, sabe? E aí parece que, tipo assim, fica essa imagem pitoresca violenta quando você se aprofunda sobre o processo histórico do Brasil a partir das fontes do ensino médio, né? E aí você fica bolado, mano. Caralho, é essa a nossa história, sabe? Tipo, e é por isso que tá tudo ruim assim hoje em dia, né? E aí, enfim, né? Tipo, se você for um pouco mente fraca, como acontece com vários manos por aí, você pensa que, ai, não sei o que, a gente é fraquíssimo mesmo, não sei o que. E aí meio que, tipo assim, você como forma de não querer se enxergar nesse processo histórico, né, enquanto sujeito, né, enquanto brasileiro, enquanto fora do norte global colonizador, você pode pensar que os caras mesmo, os caras são dominador mesmo, nós fomos só mais um aí, né? Mas, enfim, né? Tipo, se você, enfim, for se aprofundando, você vai sair do outro lado desse túnel, que é quando você se depara com Clóvis Moura, né? E com seus trabalhos, né? Onde ele traz ali os processos de resistência, né? E como, tipo assim, né? E como as pessoas resistiram a toda essa truculência, toda essa violência do período colonial. E, e assim, né? Tipo, para além da resistência também, a resistência espiritual, a resistência contra o apagamento das suas culturas, né? Das culturas indígenas e das culturas afrodiaspóricas, né? Tomei um café agora, acho que eu tô com um pouquinho de gases. Se sair um peido no áudio aí, me desculpe. Mas enfim, né? E voltando a falar dessas feridas que sangram até hoje, né? É como se, enfim, né? É como se isso deixasse um legado de extirpação mesmo do nosso Estado, né? Da consolidação do nosso Estado, né? Que, enfim, extirpação não, mas demarcação, né? Tipo assim, demarcado pelo o racismo, né? Extenso dentro das instituições do nosso país, a misoginia enraizada dentro também das instituições do nosso país, mas, tipo assim, ambas as coisas também estão enraizadas na sociedade brasileira, né? Como também, né, a forma mais brutal e mais material disso, que é a presença ainda de latifúndio, sabe? E se você for puxar a linhagem familiar dos caras, ainda era a mesma do. Ainda era a mesma do dono das 13, enfim, né? Das 13 capitanias hereditárias que foi dividido o Brasil em primeiro momento. Ou seja, né? Tipo assim, é como se esse processo histórico, né? Ele atingisse esses ciclos de autocomplementação, de autocompletação até hoje, né? E isso aí vai engendrar esse estado fuleiragem que a gente tem, né? Claro, né? Tipo assim, eu falo fuleiragem não no aspecto de neoliberal, né? Mas eu falo, tipo assim, de ter as políticas e não entregá-las em sua plenitude, sabe?
Porque, meu Deus, imagina aí, pô, tipo, papo reto, sério mesmo, se tivesse orçamento, ou se as coisas realmente funcionassem, papo da gente ser Suécia. Não tem jeito. Tô brincando. Mas enfim, né? O que eu quero dizer com isso é que a gente tem boas políticas, né? A gente não tem bom financiamento. A gente não tem boa infraestrutura. E também a gente não tem boa política de Estado, né? Porque praticamente tudo que é. Enfim, né? Tudo que é tipo de política setorial, como a gente debateu na nossa última aula, né? Tudo isso perpassa por uma política de governo, não de Estado. E aí as coisas ficam regidas à perspectiva ideológica do momento do governante. Enfim, fica nesse lenga-lenga aí, mas vai criar esse estado clientelista, né? O clien, clientelista. Eu acho que é. Enfim, vai criar essa desgraça aí, né? E é meio punk, assim, né? Mas, enfim, eu acho que como a professora coloca no final de todas as aulas, né? Eu acho que é o argumento supremo da professora. Por isso que é importante a gente fortalecer as lutas e os movimentos. Enfim, é maneiro isso. Aí, inclusive, a gente vai falar um pouco disso agora no nosso próximo tópico. Olha aí, ó, a puxada de pauta. O moleque tá ligeiro. Bem, nossa próxima pauta é sobre previdência, né? E não é como se as coisas fossem desconexas, desprendidas umas das outras, né? Eu gosto muito de pensar todo esse aparato estatal que a gente tem hoje enquanto, enfim, né, enquanto Estado atual, né, como se ele fosse realmente herdado, assim, como se ele fosse passado de mão para mão, dentro da perspectiva de uma elite que se agarra a um atraso e uma necessidade extenuante de expropriar, de arrancar cada fio de cabelo da classe que vive do trabalho. Olha aí, Ricardo Antunes, mas enfim, né? Da sociedade brasileira. E eu acho que a Previdência é mais um reflexo disso quando a gente fala do processo burocrático, sabe? E agora, na aula, a gente estava discutindo o aumento das judicializações de processo, né? E aí eu me lembro que eu, tipo assim, né? Eu tava aprendendo, eu acho que é um reflexo da minha própria cabeça maluca, ficar revoltado com as coisas. Tô me ligando aqui. Vou desligar. Enfim, eu acho que é alguma coisa da minha cabeça maluca ficar revoltado com as coisas, que o seguinte, véi, né, a gente tá tendo esse aumento aí, enfim, devido a esses advogados safados, que, enfim, vão lá, prometem muitos fundos e tomam 30% dos benefícios, né, e tal. E aí eu me lembro que a gente tava tendo um debate caloroso, né, não caloroso não, mas tipo assim, eu tava demonstrando um certo tipo de animosidade e tal. Nem sei se eu demonstrei isso, mas enfim. Eu tava meio boladinho, tava com raivinha. Dentro da minha própria cabeça, né? Professora, como é que a gente... Aí eu perguntei, né? Tipo assim, professora, como é que a gente ocupa esses espaços? Como é que a gente planeja uma recuada? Tipo assim, será que a gente não deixou esse espaço vago pra esses caras terem essa prática predativa? Enfim, né? Eu me lembro que foi mais ou menos assim a pergunta. Eu me lembro que tinha até uma pessoa, um cabra, enfim, né? Atrás de mim que ficou, acho, como é que esse cabra pergunta um negócio desse, não sei o quê. E a professora também ficou, rapaz, esse menino, ele é doido ou é bolsonarista. Mas enfim, né? E eu me lembro que a professora foi muito clara e sucinta, né? E aqui eu vou me recordar das palavras da professora, né? Na verdade, não vou me recordar, mas a professora disse algo que, enfim, dentro desse processo existem variáveis que estão além do nosso controle, enfim, né, do nosso corpo coletivo enquanto categoria, sabe? Existem questões sistêmicas, né? E aí a professora retornou à máxima do final de toda a aula, que é por isso que é importante a gente fortalecer, estar presente nos movimentos e tudo mais.
E aí, enfim, né? Esses malditos advogados. E é muito louco, né? Porque se a gente parar pra refletir, é uma classe, enfim, né? Hoje em dia eu diria que enfim, é assumida por um público de caráter diverso. Mas, historicamente, era uma classe privilegiada, né? Tipo assim, só certos sujeitos da sociedade civil poderiam entrar na faculdade de direito, né? E, de certo modo, acredito que as universidades públicas, apesar das políticas afirmativas, né? Ainda continua sendo um espaço de privilégio, né? É, quanto às particulares, também devam ser, né? Claro, até porque você tem que pagar para estar lá, mas enfim, né? Eu acredito que, apesar das políticas afirmativas, ter a oportunidade de acessar o ensino superior, né? Enfim, aqui falando no nosso contexto de direito, ainda constitui isso enquanto privilégio, né? Mas, enfim, você observa que o que eu quero dizer é que é uma classe, enfim, né? É um grupo social muito, como é que eu posso dizer? Muito bem formado, muito bem organizado, né? Tipo assim, e, e ocupam esse papel chulo, mano. Tipo assim, sabe? E aí talvez seja só uma revolta. É por isso que eu fiquei revoltadinho, né? E, enfim, sabe? É muito louco a gente pensar que a gente tem uma classe extremamente refinada, extremamente educada, e que os caras se dedicam a ocupar esse papel de tomar 30%. Eu entendo, né? Infelizmente, nesse sistema, alguém tem que chorar pro outro rir, né? Mas é foda, né? O que a gente tem que pedir é a reprodução disso, né? Impedir a reprodução do choro do choro de um pro riso do outro, né? Por isso que certas coisas de fato estão além do nosso controle, né? Inclusive do nosso controle enquanto categoria, né? Por isso que a gente tem que, novamente, a máxima, mas enfim. E bem, né? Eu acho que aí a partir daí eu me lembro que o que me marcou muito também foi a nossa conversa sobre a política habitacional, né? Enfim, a professora cobriu várias bases, mas eu me lembro que o que me cativou nesse dia, inclusive, enfim, eu me esqueci até de, enfim, né, de trazer essa questão para o momento de sala de aula, né? Não tinha conversado, a gente não chegou, não chegou a conversar, né? Não cheguei a perguntar, mas enfim, me cativou um pouco, porque foi abordada a questão da casa, enfim, da casa própria, né? E a professora trouxe um pouco que essa ideia de ter uma casa própria, é, talvez, enfim, né? De acordo, eu não sei se era de acordo com a autora que a professora trabalhava, né? É, ou trabalhava ali na temática, ou enfim, né? Mas de certo modo eu entendo que realmente a ideia de ter a casa própria, enfim, né? Reforça certos estigmas contra a propriedade privada, ou a favor da propriedade privada, e as pessoas acabam, enfim, né, enxergando ali esse espaço de, enfim, né, esse espaço de dominância, enfim, né, a minha casa, enfim, não da casa ser um espaço necessário para a reprodução do ser social, né, mas sim de ser só mais uma posse, tipo assim, né? E é por isso que a gente, enfim, né, vê pessoas aí. Enfim, é por isso que a gente vê pessoas por aí defendendo bilionários, sabe? Tipo assim, ele conquistou o direito dele de ter bilhões e bilhões de reais ou dólares e é uma conquista dele esse mega iate de 300 mil pés e, enfim, com 50 mil funcionários, né? É uma conquista dele. Não foi da linha de produção lá onde tem 700 sujeitos com um cargo excessivo de trabalho gerando mais de 800 milhões de reais de lucro, ou então do dinheiro aplicado dele que gera mais dinheiro e ele não trabalha com porra nenhuma. Meu Deus, palavra. Mas enfim, é, velho, fui falando aqui do exemplo do bilionário, me esqueci do que eu tava falando, né? Mas enfim, mas eu vejo que, tipo assim, né? Também tem outro lado desse processo reflexivo, né? Porque a minha geração, enfim, né? De acordo com os índices econômicos atuais, provavelmente a gente não vai conseguir ter uma casa.
Por que que é mal a gente pensar na perspectiva de ter uma casa, de ter um, enfim, sabe? Não necessariamente nessa perspectiva do, enfim, né, de justificar bilionários, mas, tipo assim, pensar, poxa, meu irmão precisa de um espaço pra morar. Eu não quero viver pagando aluguel, não. E aí, enfim, né, fica esse questionamento aí. Mas é osso, porque a gente vai observando, né, todos os outros processos na nossa geração que que enfim, né, tipo assim, se a gente for comparar com gerações passadas, o chapa tava até massa pra vocês, pra nós que tá, enfim, é só olhar pra realidade do mercado de trabalho hoje em dia, né? Não só pra nossa categoria, que aí, enfim, na nossa categoria a gente já sabe que ou você vai ali se associar a uma cooperativa pra ganhar dois pão e um pingado de café no final do mês, ou você se mata de estudar pra passar no concurso, pra ganhar, enfim, mais ou menos, que é ali seus 5 6 contos, né? É... Enfim, mano. E aí, tipo assim, né? E falando da outra realidade, né? Do mercado de trabalho precarizado, né? E aí, tipo assim, com todos esses. Com esse amálgama de arroxo capitalista que a gente existe, né? Que a gente, enfim, coexiste, né? Tipo assim. Refletir sobre a necessidade de ter um espaço básico seu, talvez, enfim, né, do espaço necessário seu, né? Fora da perspectiva do aluguel, né? Meu chapa, será que eu quero ter só um teto ou quero defender bilionário, né? Claro que não, só quero ter um muquifo, qualquer buraco, enfim, eu possa cair morto dentro, pelo amor de Deus, eu não tenho que pagar 4.000 reais de aluguel pra morar debaixo de uma pedra. Enfim, né? Desculpa aí pela palavra muquifo aqui, fiquei pensativo. Tomara que, por favor, o professor não leve pro coração. Humor e piadas. Mas, é isso, sabe? Eu acho que era mais ou menos isso aí que eu queria falar sobre habitação. É muito, meu Deus, as análises estão sendo da profundidade de uma poça d'água, né? Mas, enfim. Vamos aqui para nossa última pauta, né? Que é a cultura. Véi, é, eu achei interessante, né? Das perspectivas que. Do jeito que a professora abordava, né? Tipo assim, os diferentes lados da cultura, né? Ainda que, tipo assim, o tempo da aula não permitia a professora explicar mais a fundo. Mas tem uma coisa muito interessante, velho, é que o processo produtivo de fazer arte, né? Ele é muito. Quando eu falo esse. Enfim, quando eu trago essa reflexão, eu trago muito voltado pro processo da música, né? Que, enfim, é o que eu tenho mais proximidade, né? Meu irmão é DJ. DJ Renan. Esse cabrinho aqui tocou lá no Fortal, ano retrasado. Tá com um coletivo aí de DJs, abateu, né? Enfim, né? E eu observo, né? Tipo assim, enfim, essa luta diária dele, tipo assim, de produzir seus sets, caçar uma estética musical que ele queira incorporar no set, ou enfim, né, que ele trabalha muito com, enfim, né, a perspectiva dele trabalha muito com música latina, guaracha, funk, o que mais? Noia Dance, que é um ritmo especificamente do Pará. Enfim, ritmos específicos do Brasil, né? Geralmente funk. Noia Dance, no caso, ele tá mais próximo de. Ele não tá tão próximo assim do funk, ele tá mais próximo de outro gênero musical europeu. Que foi, enfim, né? Adaptado pra realidade. Enfim, foi adaptado, foi modificado, né? Pra o que a galera queria ouvir. E aí, enfim, pique de Cuiabá. é, e a gente vai observando, né, tipo assim, esse labor, essa pesquisa mesmo, porque é um processo de pesquisa, né? Porque tal qual, enfim, o pesquisador senta e lê, o DJ, o produtor, né, ele vai sentar e vai ouvir músicas e vai fazendo esse processo de experimentação, essa reflexão adaptativa, em que momento isso se encaixa e tal. Mas, enfim, né?
é realmente um labor, um trabalho extensivo, né? E aqui ainda não entrei em nada que a professora falou, mas enfim, eu quis trazer um pouquinho do trabalho do meu gordinho. É, É, agora aqui, entrando na questão da aula, né? Que, enfim, a questão da escola de Frankfurt, né? De como esse processo engendrava, enfim, essa indústria cultural e tal e tudo mais. Rapaz, eu era um cabra que realmente era um pouco pedante, assim. Eu não gostava de ouvir forró, claro, né? Existe o forró da indústria cultural e existe um forró, enfim, existe outro tipo de forró, né? Que não seja aquele, enfim, Wesley Safadão, né? Mas é nisso aí que eu vou tocar. Meu irmão, pro cara tocar Wesley Safadão é muito trabalho. E é massa pra caramba, mano. Não tem jeito. É massa o som que os caras fazem. Tipo assim, né? Não é como se os caras, tipo assim, produzissem arte num vácuo, né? E o bagulho não fosse massa. É maneiro, mano. Papo reto, não tem jeito, velho. Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon, meu irmão, é bom demais. E são músicas completamente que andam de mão dada. São gêneros, enfim, gêneros não. São, enfim, artistas que andam de mão dada com esse processo da indústria cultural, mas os caras são muito bons. E aí, professor? Mas, velho, é louco isso, porque, enfim, antes eu fazia esse processo, quando eu era mais novão, era um pouco mais pedante sobre a música que eu ouvia, né? Mas hoje em dia, tipo assim, escuto pagode, escuto forró, é... sempre ouvi funk, enfim, mas tipo assim, eram os funks feitos, curados por fulano de tal, era um tal produtor da região do interior do Rio de Janeiro que produzia funk com bass music, sabe? Tipo assim, tinha essa pitadinha. Mas, tipo assim, hoje eu escuto o funk mais escrachado possível e vejo o trabalho que aquilo dá. Aqui dali dá trabalho pra fazer. Claro, né? Tipo assim, existe todo esse processo das letras do funk, não vou adentrar nisso porque isso aí é papo pra mais de meia hora aí. Mas eu vejo que, tipo assim, né, enfim, né, na minha visão, né, na minha visão empobrecida de mundo. É, eu vejo que aquilo ali é massa, eu vejo que aquilo ali dá trabalho pra fazer. E, meu irmão, eu simplesmente relegar, isso aqui é indústria cultural. Tira de perto de mim. Você, sujeito, você, Wesley Safadão, você, Tarcísio do Acordeão, você, é, Jorge Mateus, pronto. Eu não escuto Jorge Mateus, eu não escuto nada de sertanejo. Não escuto nada de sertanejo porque simplesmente ali pra mim é o ápice. Mas tem gente que dá valor. E se você for entendedor de 10 centavos de música, é, meu chapéu é muito trabalho botar um palco pra aqueles cabas tocar. É muito trabalho achar as melodias que eles acham, ter o talento que esses caras têm, né? Tipo assim, pô, são pessoas talentosas, sabe? E realmente é um trabalho. Por mais que aquilo reforça certos aspectos culturais que a gente acha indesejável, aquilo dali dá muito trabalho e aquilo dali realmente tem um processo de habilidade muito valioso ali por trás para que a gente para que a gente possa só pegar aquilo dali, encaixar numa caixinha e, ó, isso aqui é parte da indústria cultural. Esse tipo de arte aqui não tem nenhum valor porque reforça. Calma aí, mano, tipo assim, né? Eu posso estar falando besteira? Posso, mas esse é o intuito da conversa. E aí a professora poderia, sei lá, quiser gravar um vídeo também, ela falando: Ó, seu gordo safado, você tá falando besteira aqui, você gravou um vídeo de meia hora falando besteira. E é por isso que você tá errado, viu? Mas enfim, né? Eu acho que é do processo da contradição, né? Que a gente, enfim, né? Há valor onde a gente acha que não tem, e tem valor onde a gente. E não tem valor onde a gente. Enfim, né? É aquela cor da contradição. Que Marx já dizia, né? Do método dele lá. Que aí, se eu for falar aqui é mais meia hora. Olha aí a desculpa pra minha burrice, mas enfim. Mas é isso, sabe? Tipo, eu tô brincando aqui, mas realmente existem várias formas de contradição, né? É, presentes nesse debate aí. Onde, enfim, né? É isso. São esses 4 tópicos que eu preparei. Eu acho que as discussões foram rasas e igual uma poça d'água, né?
Mas eu espero que a senhora tenha pelo menos dado algumas risadas na minha cara, né? Falando besteira. Mas, enfim, eu acho que foi isso. Eu já tinha tentado gravar isso aqui milhões de vezes, mas eu sempre me embananava. Essa foi a que deu certo. E eu espero que a senhora tenha gostado, espero que a Andressa tenha gostado, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigado, professora. E desculpa aí pela hemorragia intra-auricular, né, que eu tenha causado com a minha boca suja. Mas é isso, professora. Tchau. Tchau, Andresa. Tamo junto. Muito obrigado aí. Né? Falar um pouquinho também sobre a disciplina, né? A disciplina foi muito maneira, de modo geral, assim, eu acho muito interessante o jeito que a professora é aberta ao diálogo, aberta ao debate, né? E às vezes a professora sacrifica, né, até as pautas de aula para poder ouvir a gente. E, e eu realmente vejo isso como um sacrifício, né? Porque a professora só poderia. Dá tempo não, mano, tem que terminar minha aula. E realmente abre esse espaço pra gente conversar e deixa esse ambiente muito mais. Deixa esse ambiente que já é rico, muito mais rico, né? Com a participação dos alunos, né? E é isso, assim. Eu espero algum dia ter 10% do seu conhecimento e do conhecimento da Andresa. E, e queria dizer que vocês também, tipo assim, né? Eu também faço esse trabalho de monitor, também queria entender o que os louros da Andresa, né? De realmente, às vezes, ela assumir o chão da sala e conseguir explicar as coisas com fluência maravilhosa. E, enfim, né? A abertura que a professora dá pra gente aí comentar e participar da aula. E às vezes até sugerir momentos, né? Que foi, eu acho que aqueles momentos das bonecas, né? Que eu falhei miseravelmente para montar a minha boneca. é, Foi sugestão da Andresa, né? Enfim. é, Obrigado por essa abertura. E obrigado por conduzir essa disciplina aí de forma magnífica. E obrigado, Andressa, também. É isso. Muito obrigado. Bye bye. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you